not tonight. I don't feel good enough to put up a fight. I hate when I'm still up to see the morning light. When everyone's on. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer tipo um médio vlog assim de 3 dias comigo. E vou mostrar pra vocês o que eu fiz nesses 3 dias, que no caso vai ser uma segunda, terça e quarta. Na segunda-feira normalmente eu tenho um dia livre, mas nesse dia eu tinha algumas coisas, tipo monitoria de histologia. Inclusive eu fiz esse quadro aí com a outra representante de turma pra gente ficar de olho nas datas e tudo mais. Aí depois eu fuxiquei um pouquinho e fui estudar pra prova que eu tinha no dia seguinte, na terça-feira, de histologia. E logo em seguida eu fui no centro acadêmico. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que tem várias coisas pra comprar. Eu comprei um alfajor porque, né, mereço. Eu tava bem preocupado com a prova do dia seguinte, porque no TBL que teve eu já tinha ido bem mal. Então eu precisava ir bem na prova. E eu tava bem nervosa com isso. Aí eu dei uma descansadinha, depois eu comprei um energético, porque logo em seguida eu ia ter monitoria de bioquímica. Mas, enfim, aí eu tô mostrando o planner que eu vou usar, que no caso tava em Porto Alegre, mas meus pais trouxeram. Então eu tô muito feliz que agora eu vou conseguir me organizar no planner físico também. Aí eu tive monitoria, como eu falei pra vocês, e depois eu tive uma aula de reposição de introdução ao estudo da medicina. Peguei minha janta e comecei a voltar pra casa. Aí quando eu cheguei, eu jantei e depois fui tirar um cochilo, porque todo dia eu tenho dormido um pouco depois da faculdade, que eu chego em casa exausta. Aí eu dormi, acordei, voltei a estudar pra prova do dia seguinte. E como vocês viram aí, tinha muita coisa, mas aí eu assisti BBB e depois eu fui dormir. Como eu já falei, eu tava bem preocupada pra essa prova. Então, qualquer tempo livre que eu tinha, eu tava estudando. Então, eu fui lendo meus resumos, minhas anotações no caminho da faculdade. Chegando lá, eu também dei uma revisada antes da prova começar, que no caso era o primeiro horário, então não teve tanto tempo assim. Mas aí eu fiz a prova e na hora que eu saí, já fui discutir com os meus colegas que já tinham saído também, como é que tinha sido e tudo mais. Depois eu comecei a estudar para o TBL, que eu tinha na quinta-feira, de anatomia, sobre os ossos do crânio, que inclusive tinha muita coisa. Eu até fiquei um pouco desesperada, achando que não ia dar tempo. Aproveitei para ir na biblioteca, pegar um livro para estudar em casa melhor, para conseguir ver as ilustrações, ver a localização dos ossos, enfim. Aí eu conversei um pouco mais lá no centro acadêmico e deu a hora de almoçar. Então eu fui pro RU, almocei, voltei para a sala e estudei um pouco mais. Depois disso a gente tinha aula prática, né, de anatomia, esse aí é o laboratório. Que aí, como eu já tinha estudado um pouco, já tinha uma noção, eu fui vendo no livro e nas peças, tentando localizar cada uma. Depois da aula prática, a gente teve aula teórica de anatomia também, sobre vértebras e coluna vertebral, enfim. Depois eu tive aula de bioquímica sobre análise de proteínas. Peguei minha janta e fui pra casa. Esse dia aí eu tava muito cansada, porque eu tava desde de manhã, né, na faculdade, e eu fui embora às 6 horas, então eu peguei minha janta, cheguei em casa e fui tirar um cochilo de 1 horinha. Acontece que eu acordei 11h30, cara, eu quase perdi o BBB, inclusive, mas aí eu assisti e já voltei a dormir. Na quarta-feira a gente teve aula prática de habilidades médicas, que como vocês viram aí na plaquinha, é no centro de simulação, onde tem as salas de consultório e tudo mais. E aí o professor explicou o que cada instrumento
faz, né, para qual que é a sua função, e explicou um pouco como funciona e tudo mais, quais são os exames físicos mais importantes na hora do primeiro contato com o paciente e tudo mais. Depois da aula prática, a gente teve uma aula teórica sobre anamnese, semiologia da dor e umas coisas assim mais tranquilas, e eu ainda tava com sono, cara. Eu dormi até as 11h30 da noite no dia anterior, dormi a noite inteira e ainda estava com sono. Mas enfim, almocei, voltei a estudar para anatomia e depois tive uma monitoria de bioquímica sobre aminoácidos e proteínas. Terminando a monitoria, eu voltei para casa. E decidi ir na papelaria comprar algumas coisas que estavam faltando para eu voltar a vender minhas apostilas na Shopee. Porque, para quem não sabe, eu tenho uma lojinha de apostilas de provas antigas encadernadas. Inclusive, o link tá aqui na descrição, caso você tenha interesse. Cheguei em casa e fui dormir. A hora que eu acordei, eu fiz uma pipoquinha, um tererê, e fui estudar mais anatomia, porque tinha o TBL na quinta-feira, né, no dia seguinte. Então, eu fui assistindo uma videoaula no YouTube de uma aula prática e fui localizando todos os acidentes ósseos e ossos no roteiro da aula prática que a gente tem. Então, eu fui seguindo o roteiro e estudando em cima disso. Basicamente foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.